O texto aqui, queridos, é Jesus fazendo o que com frequência ele fazia. Ele convidava os discípulos para a mesa. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Mesa. Você vai ver relatos de Jesus fazendo muitas coisas, curando na sinagoga, subindo ao monte para orar, mas não há mais registro na Bíblia do que Jesus sentado à mesa. Jesus sentou mais à mesa com os discípulos, com os pecadores, do que foi ao templo. A mesa é um item muito importante, irmãos, e um símbolo muito necessário para a nossa compreensão do cristianismo. Foi por essa razão que nós criamos um mimo aqui nesse palco, né, que nesse momento se torna um altar, para a gente trazer à memória que foi ao redor da mesa que esse texto que nós lemos trouxe tanto ensinamento para nós. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingindo-se, em seguida ele pegou a água, pegou uma bacia e com os discípulos ali não só ceiou com eles, mas lavou os seus pés, porque a mesa era no chão. Eles ficavam praticamente deitados, irmãos, numa mesa, e Jesus faz coisas extraordinárias, diz coisas incríveis, e eu gostaria tanto que você abrisse o seu coração e você lesse com mais carinho, mais detalhe, João capítulo 13, uma informação muito importante para você. João 13 a 17 representa mais ou menos 2 horas antes de Jesus ir para a cruz. E como eu sempre gosto de relembrar, o que você tem a dizer antes do seu último suspiro é muito importante. Eu não sei se você já presenciou na vida de alguém, eu não sei se alguém já suspirou, deu o seu último suspiro segurando a sua mão ou estando nos seus braços, mas uma certeza eu tenho: você nunca esquecerá da cena e você nunca esquecerá se foi dito alguma palavra. Isso significa que João capítulo 13 a João 17 seriam textos dos evangelhos, do Novo Testamento, que você deveria ter afinidade. Você deveria saber de cor que João 13 trata desse assunto, e que João 14 ele vai falar que ele vai preparar um lugar, e tem coisas muito profundas em João 14, que em João 15 ele fala sobre permanecer na videira, que em João 16 ele começa a falar do papel do Espírito Santo, que convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça, que em João 17 ele está falando sobre unidade, para dizer: se vocês se descolarem uns dos outros, o mundo não vai conhecer minha mensagem, mas se vocês andarem unidos, comunidade, comunhão, se vocês andarem como igreja, o mundo vai conhecer. E você pode já perceber de cara que não é por acaso, não é apenas um erro humano, não é uma tradição, porque a igreja ela é tão criticada, ela é tão julgada, ela é tão abandonada, muito mais nessa geração, que faz com que a gente olhe para a igreja e a despreze, e a gente faz um pecado terrível, que é lançar o corpo de Jesus fora e dizer assim: eu só quero ser amigo desse cara aí, é Jesus, só o cabeça. Eu fico sempre imaginando essa coisa, porque seria muito terrível você se relacionar só com a face de alguém. A igreja, ela é o corpo de Cristo, e ele está dizendo, esse é o contexto, pessoal. João 13, Jesus está fazendo algo e nos ensinando algo muito precioso. Mesa é lugar de comunhão. A mesa é um lugar de comunhão com Deus. Você aprende muito de Deus.
sabe muito da presença de Deus quando você está ao redor da mesa, porque você nunca estará sozinho, pelo menos não é feito para estar sozinho, embora você possa estar sozinho, mas na mesa você aprende coisas extraordinárias. O que Jesus faz? Jesus se levanta da mesa, tira a vestimenta. O que Jesus está dizendo? Vai tirar a capa, vai pegar uma bacia. Ele está se despindo, ele está se revelando aos seus discípulos e dizendo quem ele era, porque existe um nível mais profundo do que o conhecimento literário, do que o conhecimento teológico, do que o conhecimento racional. Comunhão com Cristo é na casa. Quarto é um ambiente extraordinário. Nós estamos falando tanto do quarto, né, esse tempo, e porque a gente está usando essas ilustrações, gente, porque nós somos uma casa e a gente está muito interessado de ser uma igreja família, de ser uma igreja que entende que a casa tem compartimentos e tem objetivos para cada um dela. Quarto é lugar de intimidade única, exclusiva. A mesa é lugar de comunhão entre nós e também com a presença de Deus. Agora Jesus está se despindo ao redor da mesa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu sei quem eu sou, e porque eu sei quem eu sou, eu posso me revelar. Comunhão com Cristo na casa, no quarto e na mesa. Irmãos, se a teologia é o estudo de Deus, conhecer a Deus, essa teologia precisa me levar para a mesa. Porque os maiores impactos que a gente recebe na vida cristã é ao redor da mesa. Eu fui e ainda sou profundamente ensinado ao redor da mesa. E essa semana eu tive muito tempo de mesa com várias pessoas, foi tão rico. Eu lembro de famílias, eu lembro de homens de Deus, eu lembro de mulheres de Deus, que eu não só tive o privilégio de receber na minha casa, mas sentar na casa deles e ser tão impactado na minha vida cristã. Aliás, o profeta Arno e a pastora Andréa foram um daqueles que nos convidaram a sentar à mesa, e nós passamos 2 dias na cidade deles. Eu morava em Alta Floresta, no interior do Mato Grosso, eles moravam em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Nós fomos de carro até lá e foi um tempo de tanto ensinamento, de tanto aprendizado. Como esquecer dos momentos que eu aprendi tanto de Deus ao redor da mesa? Sabe por quê? Porque mesa é lugar de comunhão com Deus e uns com os outros. Irmãos, a mesa é um lugar de conhecer um ao outro. A mesa é um lugar onde as minhas inquietações são ouvidas, onde minhas perguntas são respondidas. As maiores lições que eu aprendi foi ao redor da mesa. Pais, sentem à mesa com seus filhos. Parece óbvio isso que eu estou falando, mas não é, gente. Há pesquisas, eu andei pesquisando essa semana, para você saber que na Inglaterra foi feita uma pesquisa recente que se vende mais mesa de escritório do que mesa do ambiente da casa, entende? O brasileiro, 70% dos brasileiros fazem uma refeição à mesa com uma TV ligada ou com um smartphone. Eu te pergunto, você leva seu smartphone para a mesa? A sua TV é ligada enquanto você come? Meu Deus! Sabe o que é isso? São conspirações culturais mundanas que afetam a verdade pura, porque ao redor da mesa a gente abre o coração, ninguém é maior do que o outro, a gente olha na face, a gente não olha na nuca, porque nuca não chora. Quando a gente olha uns para os outros, nós somos instigados a fazer uma pergunta: tá tudo bem? Por que será que a gente gosta mais de auditório do que de mesa, hein? Porque no auditório, se a gente vê alguém chorando, a gente fica de boa, né? A gente diz assim, essa pessoa está tendo o momento dela com Deus. Mas quando você está ao redor da mesa, se tem alguém chorando, o que você diz? Tá tudo bem? Mesa é lugar de comunhão. E foi isso que Jesus quis ensinar para eles. Mesa é lugar de santificação, irmãos. Jesus disse: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Se eu não te servir,
Disse Jesus para Pedro: você não tem parte comigo. Como é, Jesus? Se eu não te servir, Pedro, você não tem parte comigo. Se eu não te santificar, você não pode andar comigo. Porque quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. O que isso significa? Se na cruz nós fomos libertos do pecado, nós fomos lavados, regenerados, limpos pelo sangue do Cordeiro, e hoje nós estamos limpos, mas há uma parte em nós que toca a terra, há uma parte em nós que se suja. Nós somos seres espirituais, onde seu espírito foi conectado com o Espírito Santo, mas nós ainda iremos lutar com a carne. Tem algo em nós que ainda toca a terra, que se suja, é seu pé, e por isso nós precisamos de um processo contínuo de santificação. E Jesus está nos ensinando que mesa é sim um lugar de santificação. É esse Jesus que nos amou, que nos coloca nessa posição, irmãos. A mesa é um lugar de conversas difíceis, porque a mesa é um lugar para lavar os pés uns dos outros, e nós lavamos os pés uns dos outros com a verdade. Mesa é lugar de dizer: ei, meu amigo, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Lugar da mesa, lugar de você dizer: isso daqui não dá certo, alguém vai me trair. E só tem uma coisa que lava os pés, irmãos: a verdade. E a verdade em amor. Eu vou repetir: só tem uma coisa que lava os nossos pés: a verdade. E a verdade em amor. É por isso que em João capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer que ele veio cheio de graça e de verdade. Ou seja, a graça tem que chegar antes da verdade. Mas João 17 também vai dizer: santifica-te na verdade, a tua palavra é a verdade. Leve seus filhos para a mesa. Gaste tempo de qualidade ao redor da mesa. Em nome de Jesus, leve os irmãos da sua célula para a mesa. Convide alguém que está em crise, que está doente, que está mal no seu trabalho, na sua vizinhança. Convide a mesa. A mesa é um símbolo de restauração poderoso, poderoso. A mesa também, irmãos, é um lugar de ensino. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus está dizendo o seguinte: eu ensino vocês a mesa e eu ainda dou exemplo de como é que vocês devem fazer. Na mesa está sendo ensinado o que, irmãos? Humildade. Só que você não pode falar de si mesmo, você tem que demonstrar essa humildade. Jesus está dando exemplo, ensinando na prática o que é viver humildade. O que é que a mesa ensina para nós? Humildade e responsabilidade. Olha que legal, porque alguém tem que se levantar para lavar os pés de outro. Tá, mas Jesus, essa não é minha vocação, ficar lavando os pés dos outros. Você não entendeu nada, amigo. Não se vence orgulho dizendo para si mesmo: deixa de ser orgulhoso. Você deixa de ser orgulhoso quando você pratica a servitude, a humildade. Jesus viu um problema. Jesus viu a sujeira do pé do outro. Jesus se levantou, ele tomou a iniciativa para limpar a sujeira, porque a mesa foi ensinado um ambiente, foi preparado um ambiente de amor e de um amor incondicional. Irmãos, lavar pé não é muito legal não. Normalmente as pessoas cuidam mais dos seus cabelos. Tem gente pagando caro para cuidar bem da sua pele. Tem gente cuidando de outras partes, mas o pé... Pois é, gente, Jesus faz essas coisas estranhas mesmo. É para nos ensinar coisas que a cultura não vai nos ensinar, que a religião não vai nos ensinar. Por incrível que pareça, Jesus vai nos ensinar que
Na mesa a gente pode sim ser humilde, a gente pode sim lavar os pés uns dos outros. Sabe outra coisa que a mesa me ensina? A mesa é lugar de honra. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, essa expressão, irmão, sabendo Jesus, é de alguém que sabe quem ele é seguro de si, ele não tem dúvida do seu caráter, ele tem domínio sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno. Ele sabia que chegava o tempo, lembre-se, queriam crucificá-lo antes do tempo, e ele dizia: não é chegada a minha hora. Jesus curava as pessoas e para alguns ele dizia: não sai contando agora não, porque isso vai se espalhar muito rápido e o inimigo de Deus vai querer antecipar. Jesus está dizendo: eu sei quem eu sou, eu tenho um domínio sobre o tempo, eu sei que eu vou deixar esse mundo, que eu vou voltar para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E sabendo Jesus que ele mandava em tudo, que ele era dono de tudo, que ele tinha todo o poder, ele se levanta e começa a honrar aqueles homens que ainda não sabiam quem eles eram. A mesa, irmãos, é lugar de revelar a nós mesmos. Na mesa a gente conhece quem é servo de verdade. Na mesa a gente conhece quem gosta e quem está aberto para relacionamentos de verdade. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vive esse processo honrando as pessoas? Você sabia que só honra alguém quem já é seguro de si? Você não vai honrar alguém se você se sente deficitário, se você acha que alguém está te devendo algo. Eu nunca fui honrado, eu nunca recebi, nunca ninguém me chamou, nunca ninguém me preparou. E isso a gente enfrenta com uma certa quantidade, e isso é tão danoso para a sua vida. Aquele que já reconhece quem é, não precisa esperar de honra, não precisa esperar honra, ele faz é honrar as pessoas. O problema é que muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, e nós ficamos chateados, e nós ficamos melindrosos, porque não nos sentimos honrados. E o desafio nessa manhã é: honre mais. Honre de modo constante, porque a missão é amar, não é ser amado. Ser amado é consequência de quem cumpre a sua missão. Se nós estamos numa igreja onde as pessoas quase todas querem ser honradas, vai ser frustração, porque vai ficar nas costas de um, de dois, de três. Não, a nossa missão é: honre alguém, ame alguém, chame alguém, converse com alguém, traga esse alguém para a sua mesa. Eles conversavam toda hora, os discípulos, Jesus, quem era o maior entre eles, por exemplo. Isso é uma conversa de gente que não sabe quem é, que não se conhece. Isso é conversa de quem não sabe quem é e que não sabe qual é o seu valor. Por isso a mesa é lugar de revelar a sua identidade, e tendo uma identidade segura, você pode honrar as pessoas. Jesus fez isso. E por último, a mesa é um lugar de graça. Um de vocês vai me trair. E aí vem uma pergunta, irmãos, que eu tenho certeza que você já fez. Jesus, quem eu convido para a mesa? Vamos prestar atenção. Ele convida Pedro. Pedro é um cara que tem palavras duras, ele é ríspido, ele é inconstante, ele é um cara exagerado, intempestivo. Ele convida Pedro para sentar à mesa. Você convidaria alguém com o estilão do Pedro para sua mesa? Ele convida João e Tiago, irmãos. João só se tornou um cara amoroso depois que foi transformado. Mas lembrem-se, os caras eram bravos e eles queriam mandar fogo do céu para destruir Samaria. Mas que coisa horrível, pois Jesus convidou esses caras com um coração horrível para sentar à mesa.
Ele convida Tomé, que é um cara desconfiado, que questiona tudo. Ele não se entrega fácil para nada nem para ninguém. Ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos para dar confiança para alguém. Então Jesus chama um cara desconfiado, cheio de dúvida, para sentar à mesa. Ele convida Mateus, um cobrador de impostos, que certamente tinha seus desvios. E agora Jesus convida Judas para a mesa, pessoal. Aí é demais. Jesus, eu até chamo Pedro, porque se o Pedro falar uma besteira, eu parto para cima e falo outra coisa para cima dele, e eu não vou deixar ninguém me humilhar, eu não vou deixar ninguém falar alto comigo. Pode deixar, esse Pedro aí vai sentar na minha mesa, porque se ele ficar macho aqui para cima de mim, eu sou macho 2 vezes. Mas Judas, Jesus, porque o Judas é aquele cara que não é aquele cara que fala mal de mim na minha frente. Ele não diz, eu não gostei do que você falou. Ele não é transparente. O Judas é aquele camarada que está insatisfeito com você, que fala mal de você, que fica soltando fagulhas de insatisfação sobre você. Sabe o que é intrigante? É que Jesus sabia quem era Judas, e mesmo assim ele chama Judas para mesa, porque mesa é um lugar de graça. Eu já tive uma época na minha vida, irmãos, que eu pensei seriamente em parar de levar a gente para minha casa, porque de fato já passou pessoas pela minha casa que depois se tornaram meus inimigos. E eu lembrei dessa história mais uma vez e disse, não é sobre elas. Não é sobre elas, é sobre Jesus. Não é sobre elas, não é por causa delas, é por causa de Jesus. Quem está sendo transformado sou eu. Eu continuo aprendendo, eu continuo crescendo, e possivelmente isso vai acontecer outras vezes. A mesa é lugar de graça, só que a graça de Jesus é escandalosa. A graça de Jesus é num nível que eu não sei compreender. Você entende isso? Quem está patrocinando a mesa é Jesus. Então, quem decide quem vai sentar nela é Jesus. Quem comprou você foi Jesus. Então, quem manda, quem paga a conta é Jesus. Quem não está pagando não pode escolher quem vai sentar à mesa. E muitas vezes nós estamos escolhendo quem vai sentar à mesa com a gente. E quando nós escolhemos quem vai sentar à mesa com a gente, automaticamente nós estamos excluindo quem vai sentar à mesa. Tem muita gente que não só se sente excluída, mas existe um negócio que está crescendo na nossa geração. Pessoas que estão se excluindo da graça. Essas pessoas que se excluem da graça, elas não nos dão o direito de saber o que está acontecendo, entende? Elas simplesmente dizem, eu não me senti acolhido, ninguém falou comigo, e ela some e fica em alguém que a gente não consegue mais ter contato, porque elas vão se excluindo da graça. E Jesus está dizendo o seguinte, eu quero você à mesa. Enquanto comiam, em verdade lhe digo que um de vocês irá me trair. A mesa, irmãos, é um lugar onde todos têm o potencial de serem Judas. Enquanto comiam, em verdade lhes digo que um de vocês irá me trair. Eles, muito entristecidos, perguntavam uns aos outros, por acaso seria eu, Jesus? Essa pergunta é interessante dos discípulos entre eles. Por acaso seria eu? Isso me ensina algo muito especial. A mesa é um lugar onde todos têm o potencial de serem Judas, até que se descolem, se desconectem da verdade, da fonte que é Jesus. Porque quem não tem intimidade com Jesus, quem não tem um relacionamento com Jesus, vai abrir brechas na sua alma, na sua vida, e ele vai colocando pensamentos do inferno dentro do nosso coração. E quando você menos percebe, você diz assim, poxa, eu pensei isso, eu desejei isso. Gente, Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? E todos os
abandonaram. Isso significa que a mesa nunca será baseado na sua capacidade. A mesa nunca será um privilégio de alguns. A mesa nunca será um espaço exclusivo para os mais íntimos de Jesus. A mesa é um lugar para pessoas que dependem de Jesus, que têm fome de Jesus. Irmãos, só tem um requisito para ir à mesa: fome. Quem tem fome de Deus vai à mesa. E quem vai para a mesa não fica escolhendo quem vai sentar do seu lado. Eu só quero ser aceito, recebido, amado na mesa, na presença de Jesus. Porque se eu vou agir como Pedro, se eu vou agir como Tomé ou como Judas, tem espaço na mesa para todos. E eu quero sentar à mesa. Ele continua dizendo: venha como estás. Você que está cansado e sobrecarregado, eu quero você à mesa. Na mesa a cura, na mesa a olho no olho, a alma com alma. Mesa não é um lugar que a gente conserta as pessoas. Mesa é um lugar que a gente se conecta às pessoas, que a gente chora com os que choram, que a gente se alegra com os que se alegram. Mesa é um ambiente de amor. Amém? E muito temor a Jesus que eu compartilho o meu testemunho com vocês. E realmente é com muito temor, porque para que nada do que eu vá dizer aqui esteja desalinhado à vontade do Pai, né? E enquanto eu estava meditando na palavra, Deus me entregou essa mensagem para abrir meu testemunho, tá certo? Está no livro de João 7, 14 a 20. Na minha versão diz assim: Então, quando a festa já estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar abertamente. Os líderes judaicos ficaram surpresos com o que dizia. Como é que ele sabe tanto, pois nunca esteve em nossas escolas? Perguntavam eles. Jesus respondia assim: Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos daquele que me enviou. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Todo aquele que apresenta suas próprias ideias está procurando aplauso para si mesmo. Porém, todo que procura honrar aquele que o enviou é uma pessoa verdadeira, não há falsidade nele. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês procuram matar-me? A multidão respondeu: O Senhor está dominado por um demônio. Quem está procurando matá-lo? E nesse momento, eu abro meu testemunho, né? Pedindo ao Senhor, de fato, que tudo que vai ser dito esteja alinhado à vontade dEle, e eu confirmo isso através de uma paz que eu tenho no meu coração nesse momento. Então, para quem não me conhece, eu sou o Gerlano, já estou aqui na Casa Viva há 1 ano, e vou contar um pouquinho de como é que eu cheguei até esse dia do batismo, certo? A minha vida, assim, eu sempre considerei que foi uma vida calma, né, tranquila, e desde cedo, através da minha mãe que está aqui hoje, Ana Luísa, ela me estimulou sempre a ter uma vida de estudo, e assim foi feito, né? Vocês vão entender um pouquinho porque é que eu estou falando disso. Um desses sonhos relacionados ao estudo foi a faculdade de medicina, né? Que eu consegui iniciar em 2014. Nesse momento foi um momento muito especial, porque era um sonho que eu tinha, minha família tinha também, e na época o vestibular muito concorrido, né, da UFC, e quando eu entrei naquele momento, o que encheu meu coração foi de que parecia que eu não tinha mais nenhum problema na minha vida, achava que estava tudo resolvido naquele momento, e logo isso se transformou num combustível muito grande para eu seguir minhas vontades e os meus desejos. E aí eu fui conhecer o mundo dessa forma, né? Sem orientação. A orientação era a minha cabeça, era o meu coração.
E isso foi muito perigoso para mim, né? Eu cheguei em um dos momentos, né, das festas, da faculdade e tudo mais, um momento exato que eu me recordo até hoje, eu olhei para aquilo e nada mais fez sentido para mim em um momento exato. E eu não entendi o que era aquilo. Eu procurei uma resposta, né, no momento, mas eu sabia que tinha algo espiritual, digamos assim, porque nessa jornada eu nunca deixei de lado a curiosidade pelo mundo espiritual. Eu sempre procurava entender um pouco das igrejas, perguntando um ao outro e tal. Ia para as igrejas, né, para poder ir conhecendo o que as pessoas falavam lá. Mas nesse momento específico aconteceu isso comigo. E aí eu tinha chegado de Sobral, em Fortaleza, tinha feito o ensino médio lá em Sobral. E quando eu cheguei em Fortaleza, eu conheci 3 amigos. Nossa amizade começou quando eu cheguei aqui. E os 3 tinham algo em comum, que era falar sobre Jesus. Deus me cercou dessa forma, no momento que eu buscava uma resposta ao que tinha acontecido comigo. E esses 3 amigos, eles falavam sobre a mesma pessoa, que era Jesus. Independente se eu ia para a casa de um, de outro, estavam falando o mesmo tema. E desde que iniciou essa amizade, eu procurei estar mais presente, né, com eles, na vida deles. Então, eu lembro que eu tive umas férias da faculdade e esses meus amigos, eles não puderam estar aqui hoje, foram convidados, mas estão viajando. Eu aproveitei essas férias, que tinha mais tempo, para todo dia ir na casa do Lucas e do Felipe, para ouvir a palavra, para ter um momento de oração com eles, e aquilo ia me enchendo, ia me dando um propósito. E eu estava vendo que eu estava indo para mais próximo de algo, para mais perto de alguma coisa que eu ainda não sabia o que era. E nesse tempo eu ficava até 2, 3 horas da manhã na casa deles, buscando, e isso que eu ainda não sabia o que viria a acontecer, né? Em um dia, o meu coração foi tomado pela certeza da graça. Foi a primeira vez que eu reconheci o meu estado de pecador, que eu me arrependi de verdade. Mas teve um detalhe que, nessa época, por algumas coisas que eu entendo hoje, eu não aceitei o chamado. Eu não aceitei, apesar de ter entendido. E daí em diante, eu voltei a caminhar conforme a minha vontade, novamente. E há 1 ano, eu já tinha ingressado na residência médica. No primeiro ano da residência, eu passei por um momento que, se eu puder resumir em uma palavra, eu chamo de desespero. Porque eu tenho 3 pessoas na minha vida com quem eu mais compartilho, familiares e tudo. E era algo em meu coração que eu não sabia descrever e que eu não conseguia explicar para eles. Mas eu lembrei para onde eu poderia voltar. Naquele momento eu lembrei de Jesus, eu lembrei do arrependimento que eu tive antes. Eu lembrei para onde eu poderia voltar e eu pedi um socorro a Ele, de fato. Eu já tinha todo esse tempo, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não conhecia a pessoa de Jesus, porque para você conhecer alguém você tem que se relacionar. Eu só acreditava em Deus, acreditava que Ele existia, mas eu não conhecia, porque eu não me relacionava com Ele, eu não tinha tempo com Ele. Então eu pedi socorro, eu falei: Senhor, eu sei para onde eu posso voltar, porque eu sei que o que o Senhor fez no meu coração é verdadeiro. E poucos dias depois, no hospital, no mesmo canto que eu tinha pedido socorro, o Guilherme, que é meu atual líder de célula, meu irmão, meu amigo, ele chegou próximo a mim assim e falou, com muito cuidado, né? Tu tem alguma religião? Vai para alguma igreja? Eu falei: opa, eu quero. Eu nem respondi, eu só perguntei onde era, porque eu já sabia o que ele ia me fazer era um convite para conhecer uma igreja, um grupo de pessoas, em um grupo de oração, algo do tipo. E eu lembrei do meu pedido de socorro e eu vi que naquele momento, através da vida desse homem, Deus estava querendo me resgatar. E já no domingo seguinte eu já conheci a Casa Viva. E no momento que o pastor Orlando perguntou a quem queria se reconciliar, quem queria entregar a vida a Jesus, eu sabia que dali eu não poderia mais fazer o que eu já havia feito no passado e não aceitar o chamado.
Eu já tinha sofrido muito peso das consequências de andar pelas minhas próprias pernas. Eu falei, agora não dá mais, agora eu sei o que é que o Senhor quer e eu vou aceitar e eu vou seguir e me tornar agora permanente. E desde esse dia, estamos seguindo, estamos em uma caminhada de bastante alinhamento, de bastante transformação. Eu preparei até o texto aqui, mas eu nem estou lendo, estou falando aqui. Eu posso lembrar aqui de algumas coisas que Deus já tem feito na minha vida. Ele me está dando segurança, estou tratando muito a insegurança, estou tratando muito a procrastinação, estou tratando o orgulho, estou tendo a capacidade de pedir ajuda, porque antes eu achava que a nobreza estava só em ajudar, mas eu não sabia pedir ajuda, agora eu sei. Agora eu sei que o pastor Orlando, eu sei que o Lauro, o Guilherme, o Felipe, eles têm alguma coisa para me ajudar que não faz parte, às vezes, da minha personalidade ou mesmo do meu relacionamento com Deus. Eu não sei me relacionar para pedir aquilo, aquela direção. Às vezes eu sou mais o agradecer, enfim, um exemplo. Mas esses homens que estão aqui, eles têm. O senhor falou que essa semana foi uma semana de tempo de mesa. A minha também foi dessa forma, né? Lauro, Carlos estão aqui, que eu fui na casa de cada um e a gente teve esse tempo antes desse momento de hoje. Então, de fato, com muita alegria de ter visto essa transformação. E hoje a minha principal meta, digamos assim, é que Deus continue nos capacitando como igreja. Faltava isso para mim, faltava comunhão com o corpo de Cristo. E hoje, através das células, dos cultos, da escola do discípulo, Ele vem capacitando para que a gente tenha como um foco, eu posso dizer assim, o que Ele fez comigo. Ele fez um discípulo e para que a gente seja capacitado para fazer novos discípulos. É isso que eu assim almejo, de fato, meu coração. Eu me apaixonei pela visão de células. Meu líder sabe o que a gente já viveu lá. E eu nesse momento só tenho a agradecer a Jesus pelo que Ele fez, o que Ele vem fazendo na minha vida. Peço que Ele continue a obra que Ele iniciou em mim. Eu sei que tem um terreno ainda muito grande para a gente semear e colher os frutos dessa obra. E é isso, fique em paz, Deus abençoe. Essa é a nossa pregação sobre o batismo hoje. Vem cá, Cassie. Vamos ouvir mais uma. Ponto A e ponto B. Cadê minha princesa? Tá ali. Bom dia. Graça e paz, igreja. Meu nome é Kessia. Eu sou filha da Valentina, que está ali. Obrigada, mãe, por ter vindo. E do Washington. Minha mãe, como eu disse, já está aqui. O meu pai faleceu. Eu presenciei o último suspiro dele. Quanto à religião, eu nunca havia conhecido nada além de costumes tradicionais católicos, né, que a gente aprende na TV, com a família, e também no colégio, que eu estudei durante 8 anos numa escola de freiras. Mas lá em casa ninguém assim tinha uma vivência, né, de igreja. Até que aos meus 12 anos, eu comecei a me relacionar com uma pessoa que frequentava a igreja batista. E aí, o fato de eu ter uma figura paterna ausente e disfuncional e ainda não conhecer o amor de Cristo, levou-me a entregar meu coração muito rápido, muito nova e de uma forma muito desproporcional. E isso me trouxe uma adolescência de rebeldia, isolamento. E muito sofrimento. Desculpa. Estar aprisionada dos meus 12 aos 16 anos Oi, amor. A um relacionamento precoce. Foi o meu fundo do poço, né?
abriu feridas, deixou marcas, trouxe desonra, vergonha, muita tristeza para o meu lar. E uma observação que foi nesse momento que eu parei de me relacionar à mesa também. Mas como o Senhor não desperdiça nenhuma oportunidade, foi durante esses 4 anos que Ele foi preparando o meu coração. Ele foi plantando uma sementinha, foi me desfazendo de preconceitos que todos que nascem em uma família minimamente religiosa têm. Mas por causa de todo o orgulho que havia em mim, seria quase impossível uma pessoa comum, com uma intimidade superficial, me acessar. Então, a convicção que essa foi a única parte boa de tudo isso. Durante esse período, eu frequentei cultos, eu fui a retiros, participei de missões, e nesse contexto eu comecei a conhecer mais Jesus e ter a consciência que Ele estava comigo. Era uma sensação linda de paternidade. E Ele sabia que eu precisava de uma presença paterna. Após o difícil término desse namoro, eu fui amparada com uma única e grande amizade, Isabel. Obrigada por ter vindo, amiga. A minha irmã do coração, que está sempre presente aqui, hoje, a partir de então, sempre presente em momentos importantes da minha vida. Obrigada, amiga, não só pela sua companhia, mas por ter feito parte do processo de Deus. Me levou a conhecer o Lucas naquele dia que a gente conheceu o Dudu. E hoje, meu amado esposo. A convivência com o Lucas e sua família foi tão importante e necessária que eu comecei a presenciar o amor de Deus de uma forma curadora. Que marca linda do amor de Deus ter colocado você na minha vida, Lucas. Você e sua família foram incríveis no meu processo de valorização pessoal. Em paralelo a isso, em meados de 2014, começamos a nos reunir com um grande amigo de infância, também do Lucas, outro Dudu, seu pai, tio João, que com muita paciência, sabedoria e tempo, que na época ele não tinha tantos filhos, podia dar uma atenção maior para a gente. Eles realizavam um estudo bíblico com a gente e eram nossos mentores como casal. A gente chegava às vezes 7 horas, saía 4 horas da manhã. Aos poucos, o interesse pela palavra de Deus foi aumentando no meu coração. E eu passei a desejar mais e mais de Deus e fui entendendo a minha vida, a verdadeira identidade em Cristo. E entendi que precisava entregar a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E assim aconteceu. Recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida para a vida eterna. E a partir daí tudo começou a mudar na minha vida. Se antes eu era orgulhosa, agora em Cristo eu estava aprendendo a ser humilde de coração. Se antes eu era insegura, agora em Cristo eu encontrei segurança no seu amor. Se antes eu era marcada pelo abuso e abandono, agora em Cristo, Jesus, eu fui achada e curada. Oi, amor. Na minha trajetória, Deus colocou pessoas incríveis que mudaram o rumo da nossa vida. Foi assim com o Gui e a Alana. Eles foram como faróis que nos mostraram o recomeço. Foi quando, numa segunda-feira, numa célula, a chama do amor por Jesus foi intensificada. E nosso amor por Jesus e pela Igreja de Jesus só aumentava. E aí também a Casa Viva entrou nas nossas vidas. Essa igreja trouxe para mim e para minha família uma forte sensação de pertencimento. Aqui tenho sido amada na minha célula, desafiada a cada culto de celebração, inspirada a cada encontro de mulheres, muito aprendizado através da escola do discípulo. De fato, aqui nós nos sentimos em casa.
Eu sou muito grata a Deus pelos nossos líderes de célula, Gui e Alana. Muito grata por conhecer mais de Jesus com todos vocês, pelo carinho, amor dos nossos pastores, Orlando e Vanessa, que dedicam tempo de mesa com a gente e sempre oram por nossa família. E, sem dúvida, essa igreja foi um dos melhores presentes que eu ganhei em 2023. Obrigada, pastor Orlando e pastora Vanessa. Vocês nos fazem sentir amados de verdade. Vemos muita verdade, leveza e amor na vida, na família e no ministério de vocês.